Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Essa daqui é a conversa ao pé do rádio e vocês estão indo comigo pegar a Jo no aeroporto. É mesmo? Vocês não sabiam disso? Então tá bom, estou indo lá pegar ela no aeroporto e vocês estão indo junto comigo. Hoje não tem live, mas tem a conversa ao pé do rádio. Ontem quem acompanhou a gente viu todas as nuances. Estou livre e aceito convite de qualquer um para participar de debates sobre a Petrobras. Estou aqui. Eu sou advogado do povo brasileiro, eu sou advogado do povo sofrido, eu sou advogado da Petrobras, eu sou advogado do nacionalismo de verdade. Você pode chamar de patriotismo, pode chamar, vou em canal de esquerda, vou em canal de direita, vou em qualquer um. Se você quiser que eu participe de alguma coisa, manda o link para mim, na sua escola, na sua faculdade, na sua universidade. Quer ter uma aula de verdade sobre petróleo? Quer saber o que é energia fóssil? O que é energia não renovável, chamada de não renovável? Quer saber a realidade do mundo? Vem aqui. Sem lulismo, sem bolsonarismo, sem cirismo, sem nenhum ismo. Nada. Nada, absolutamente nada. Estou aqui pronto. E estou aguardando a inscrição de vocês aí no meu Telegram, que no final das contas eu vou acabar só no Telegram, porque será a única plataforma que permitirá que eu fale o que eu quero falar com independência, sem sectarismo, sem participar de nenhum tipo de movimento sectário, nem para um lado nem para o outro. Ontem falamos sobre petróleo. A Petrobras é a espinha dorsal do Brasil ainda. Claro, um país das nossas dimensões, um país que se movimenta por carro, um país que tem fontes, vamos dizer assim, renováveis de energia, mas entregou todas elas para o rentismo internacional. Hoje, as nossas distribuidoras de energia são empresas de fora. Por exemplo, o estado do Rio de Janeiro pegou a sua empresa de distribuição de energia elétrica, a SERG, Companhia de Energia Elétrica do Estado do Rio, que ela não servia para ser do Estado do Rio. Ela não poderia dar lucro para o Estado, nem cobrar tarifas condizentes com a possibilidade do nosso Estado, nem fazer energia social. Claro, o Estado é retrógrado. Portanto, agora quem manda aqui é uma estatal italiana. Isso depois de passar por 4 ou 5 empresas, onde cada um saiu mais rico do que entrou, e o pobre cada vez mais pobre, o operário cada vez mais fudido, o eletricitário cada vez mais ferrado. Isso daí vem um pouco da inveja que a nossa classe média, muitas vezes a nossa classe média cultural, ela não ganha tão bem. E ela sempre se irritou com a figura do eletricitário. Eu lembro que o funcionário da SERG, tive vários amigos na SERG, ainda tenho alguns, né? Ainda estão vivos. Ele causava inveja nas pessoas. Inveja ruim, inveja doentia, porque o cara usava um macacão, era um eletrotécnico e ele era considerado um ser inferior pela sociedade. Só que muitas vezes ele ganhava mais do que aquele cara que o discriminava. Existia uma raiva, como existe para o operário da Petrobras, o hands-on, que eu chamo. O hands-on não é uma criação minha, é uma criação do mercado. A hands-on é quem mete a mão, é quem faz. Então eu lembro, claro, eu chegava todo sujo, com o canto da unha suja, de macacão ainda. Macacão, as poucas fotos que eu tenho são macacão em petição de miséria, todo sujo, trabalhando no pesado. Só que quando eu chegava em casa eu tinha condições de ter uma família, tinha condições de dar uma boa condição de vida para os meus filhos e tinha condições de ter um bom carro na garagem e a gente tocava a vida com dignidade. Parece que é essa dignidade que virou inimiga do brasileiro comum. O brasileiro comum, ele criou uma história, uma histeria, que é a que nós temos aí em torno do petróleo, em torno de outras empresas. A única coisa que se faz no momento com eficiência é destruir o emprego, ou um emprego de qualidade, é a precarização. Mas isso daí já foi tema aqui e vai voltar a ser tema.
Hoje eu quero agradecer a adesão de ontem. Fomos até mais de 00:30, com quase 400 pessoas ao vivo. Isso daí é uma coisa, isso aí tem também muito, eu tenho que agradecer ao André, ao Felipe Quintas, que estão sempre prontos. Toda vez que eu chamo, como o professor Carrasco. O professor Lourenço Carrasco era para ser no domingo, mas ele vai chegar na segunda-feira, eu acho. Na segunda-feira vamos fazer uma live interessantíssima. Professor Carrasco, com a sua inteligência, a sua capacidade de enxergar o mundo única e capaz de disseminar esse conhecimento entre todos nós, vai falar sobre a falácia da mudança de matriz energética. Vai ser sensacional, porque faz coro exatamente e vem ao encontro daquilo que eu falo. Devagar com andor que o santo é de barro. Não é plaquetinha, não é ventinho, não é ventarola que vai te salvar do petróleo e da energia como nós conhecemos agora. Nós temos uma matriz de proeficiência energética jamais vista, com uma diminuição do nível de poluição de uma forma avassaladora. Rubem, o que você acha do carro elétrico? O carro elétrico é um perigo ainda. Eu gosto muito da ideia do carro híbrido. Por quê? O carro híbrido ele dobra a capacidade do alcance do carro comum, a combustão, só que ele com um sistema de recuperação de energia, que não cabe aqui eu ficar explicando isso, mas graças a Deus tenho capacidade para explicar, não tem problema nenhum. Quando eu fizer uma live, é aquela história, fala que eu te escuto, pergunta que eu respondo, não tem esse negócio. Então é o seguinte, o carro híbrido é um avanço sensacional. O carro elétrico ainda tem sérios problemas quanto às baterias. Está começando. Bateria duram 20 anos. O que é que nós vamos fazer daqui a 20 anos com tantas baterias? Como vai ser o processo de reciclagem? Haja vista que o sistema de combustão hoje, com lavagem de gases, limpeza de gases, nós temos um índice de ataque atmosférico. Hoje, por exemplo, um carro com injeção eletrônica mapeada, com controle eletrônico de injeção, com tudo isso aí, ele consegue ser 200 vezes menos poluente que o Fusquinha do nosso pai, do nosso avô. Aquele Fusquinha na memória, lindo, maravilhoso, bonito. Eu também tenho ele dentro do coração. Os carros clássicos são maravilhosos, mas há de convir que um carro daquele polui mais do que 200 carros desse hoje. É fantástico. Os carros consomem muito menos e produzem muito mais energia. Isso é evolução. Ao ponto de abrir mão de tudo? Não. A humanidade precisa ainda. Mas isso vocês vão ver lá. Hoje, essa live rápida, eu vou falar um assunto que conversei hoje num grupo pequeno, do qual passo por lá, e vamos falar de alguma coisa que eu puxei o assunto com o Rogério, e a Jo mesmo chegou para mim e falou assim, faz uma conversa ao pé do rádio sobre isso, e eu vou fazer. Sobre essa ditadura de costumes, essa imposição que nós estamos passando, essa blitzkrieg sexual, aonde parece que os seres humanos não vão ser mais, nós não vamos mais nos dividir entre advogados, médicos, profissionais, liberais, nada. Não existe mais a profissão, não existe mais nada. Tudo passa pelo crivo do sexo. Tudo é sexismo. Tudo. Inclusive, temos aí a nossa história, a última, né? A última que deu início a tudo, que eu também estou sendo vítima, né? Para quem não sabe, eu estou bloqueado no Twitter porque mandaram eu apagar uma tweetada minha, porque eu estou com um discurso de ódio contra o filho do super-homem. Não, gente, é contra o filho do super-homem. É para vocês verem o nível que está a coisa. A doença mental, a demência. E eu não vou apagar porra nenhuma. Eu quero que o Twitter vá tomar no cu. Quem criou o Twitter vá tomar no cu. Quem criou todas essas plataformas vá tomar no cu junto. Que chega. Eu não estou aqui para aturar essa ditadura do politicamente correto, que já perdeu a mão, já perdeu o tato, já perdeu o sentido. E isso vai criar um problema muito sério a curto prazo. Eu chamo de República de Weimar. A República de Weimar podia tudo, estava tudo liberado, tudo. E essa ditadura
de Sodoma e Gomorra que criaram hoje, ela já aconteceu. Já aconteceu na Alemanha. Incrível, né? Como é que a história se repete? Muitas vezes como farsa. Então aquela República de Weimar aconteceu aquilo tudo. E como na República de Weimar, os verdadeiros algozes vão sair batidos, vão sair por cima. Não vão acabar ganhando de presente a ira que eles semearam. Falo isso por quê? Porque se perdeu a mão. Se perdeu a mão com força, com vontade. Eu, brincando hoje, falei que tem muita coisa que parece uma estrutura, realmente. Há uma estrutura, há uma estruturação em cima dessa ditadura da homossexualidade, sim, porque não é da liberdade sexual, é da homossexualidade. Homossexualidade, pansexualidade, liberalidade, sodomia, godomia, o que for, qualquer coisa nesse sentido. Há uma ditadura disso aí. Quem se colocar contra, quem falar assim, não gostei, já é taxado e jogado para fora. E tudo parece obedecer um plano, mas tem algo mais. E eu brinquei com o francês. O francês é o jaquet. Já que tá fácil, deixa eu ir mais fundo. Já que tá legal, deixa que eu aumentar um pouco. Já que todo mundo está engolindo essa história, por que não ir mais e mais? É a velha história do cachorro que o cara estava ensinando a viver sem comer. Deixa eu deixar mais um dia sem comer. E fatalmente, quando o cachorro está quase aprendendo a viver sem comer, o cachorro vem a falecer. Motivo: fome. Sempre é assim. Sempre. Vai se esterçando, até entrar na curva e capotar. Parece que é esse o nosso destino. O destino da sociedade é esse. Não basta mais o reconhecimento. Absolutamente. Não basta mais você reconhecer o LBGT, GBTI, QYZ, WX, ZYZ, 48 kHz, não sei mais o que é. Tem tanto nome, tanta nomenclatura para duas coisas tão básicas. Você passa a mão, ou tem uma xoxota, ou tem um peru. Tem uma xoxota, é sexo feminino. Tem um peru, tem o sexo masculino. Não tem nenhum dos dois, é uma anomalia. Anomalias são para ser tratadas como anomalias. Anomalia mental? Não. Anomalia física. Tem gente que tomou talidomida e nasceu sem uma perna, sem um braço, sem isso, sem aquilo. Tem gente que são gêmeos chipófagos, nascem unidos. Isso é uma anomalia. Isso não é uma doença, é uma anomalia. É normal nascer duas pessoas unidas pelo tronco, pelo dorso, pelas costas? Não. Se nasceu dessa forma, é uma anomalia, tem que ser tratado como tal. Se a pessoa não tem o sexo nem o masculino nem o feminino, ela é uma anomalia. Ela não é uma anomalia por ser louca, maluca ou pertencer a uma nova categoria. Não, é uma anomalia física, só isso. E sexo que existe são esses dois. Depois o que cada um faz com a sua vida é problema de cada um. Ótimo. A luta no começo era pelo reconhecimento disso aí. Mas beleza, ótimo. Reconhecemos isso, tá legal, tá tranquilo, não tem que haver perseguição por ninguém, não. Mas era pouco. Já que estamos aqui, vamos um pouco mais. E foram um pouco mais. E mais. A ponto que agora o Cascão já aparece nas redes sociais, lamentavelmente todas elas com fundo de esquerda. Esquerda não, falsa esquerda, isso não é esquerda. Esquerda é Stalin, esquerda é Mao Tse-tung, esquerda é Lenin, esquerda é quem gosta de usar um fuzil e dar tiro na nuca de ladrões e de bandidos. Essa é a verdadeira esquerda. Essa esquerda que está aí são um bando de vagabundos, de parasitas que recebem verbas da direita canalha que toma conta do cenário e vão fazer um papel de faz de conta. Vou fazer de conta que sou oposição a alguma coisa, quando na realidade eu apenas sou o contraponto da narrativa. E essa turma aí partiu com tudo e criou essa ditadura do absurdo, aonde nada pode ser contestado. Tudo que falam tem que ser aceito. Entramos para um modelo ditatorial. Como ousa Rubem? Aí, hoje, já chegamos ao ponto, como eu fiz uma postagem, não sei se saiu no Puro Sangue, mandando um recado para o Maurício de Souza, não o Maurício do vôlei.
Ah, o Maurício do vôlei é bolsonarista. Por quê? Ele não pode ser bolsonarista, não? Eu posso não concordar com ele, mas eu tenho que respeitá-lo. Isso é democracia. A partir do momento que eu não aceitar que o Maurício do vôlei seja bolsonarista, quem pode me aceitar como eleitor de outro alguém? Ótimo. É um idiota? Aí é questão pessoal. Ad hominem não conta, mas conta quando é a favor dessa patuscada. Todo mundo reclama da perseguição, todo mundo reclama do ad hominem. Você me atacou fora do assunto, isso é ad hominem. Mas quando você vai falar de sexualidade, você lembra que o Maurício é bolsonarista. Então que se foda, se ele é bolsonarista, ele não tem direito a ninguém. Gozado, você já ouviu falar em totalitarismo? Você fala em democracia. Democracia é eu me sujeitar ao que você acha e ao que você pensa, né? É esse que é o quadro de democracia que eu vejo aí. E hoje eu mandei um recado para o Maurício de Souza. Eu falei para o Maurício de Souza que o Cebolinha não lhe pertence. E ele, como espírita que diz ser, tá? Ele deve entender disso. O Cebolinha é uma criação. O Cebolinha foi uma criação dele, por sorte. Ótimo. Ele foi o escolhido. O Cebolinha faz parte da minha infância, faz parte da infância de muita gente. O Cebolinha é um garoto de 6 ou 8 anos de idade que faz parte do universo infantil. Assim como o Mickey fazia, o Pato Donald, eu nunca vi imperialismo, nada naquilo ali, não. Havia uma coisa normal. Era bom, você começava a enxergar os costumes da sociedade através dos gibis. Tinha namorada, tinha a Minnie, tinha a Margarida, né? Que é a namorada do Pato Donald. Não existe sexo entre eles, não existe nada. Existe sexo deles. Existe o pato macho, o pato fêmea, existe a Mônica, existe o Cebolinha. Agora já apareceu uma vertente de um desses gays empoderados que se julgam dono da narrativa, fazendo um ensaio numa dessas páginas asquerosas, acho que foi no Diário do Cu do Mundo. Eles são ótimos para fiscalizar, desculpem, o cu e o sexo dos outros. O Cebolinha adolescente. Não existe Cebolinha adolescente. Cebolinha, há 50 anos, ele tem a mesma idade. O Mickey, há 100 anos, tem a mesma idade. O Pato Donald, todos eles têm a mesma idade. São seres lúdicos. São seres da iniciação das crianças. A fase mais bela que a gente tem na vida, sem dúvida alguma. Eu tenho um parecer meu, que a gente é feliz enquanto não conhece o sexo. Depois que a gente passa a conhecer o sexo, a felicidade pula pela janela. Enquanto a gente não conhece o sexo, enquanto a gente é menino e menina e a gente brinca, não conhecemos a relação sexual, não conhecemos nada disso aí, tudo nosso é o espaço lúdico. Espaço lúdico que tem que ser assassinado de qualquer forma. A criança com 6 anos de idade já tem que dizer qual o sexo que ele tem, que ele pratica ou que ele quer escolher numa das 30 milhões de modalidades de sexo, quando passa a mão no meio das pernas, a gente só consegue achar 2. Fora as anomalias que já expliquei lá atrás. Quem quiser entender, entenda. Quem não quiser, vá pra puta que o pariu. Porque está muito claro de entender. E essa narrativa do Jaquê vai levar a um fracasso, vai levar a um enfrentamento, vai levar a uma situação trágica. Essa situação trágica nos remete, talvez, ao sionismo na Alemanha, explicando historicamente que os sionistas, na hiperinflação, aproveitaram como se aproveitam de todas as nações e deixaram o ódio para o judeu comum, o judeu pobre, o judeu trabalhador, o judeu que continuava, o judeu que se julgava alemão, que se julgava europeu. Aquele judaísmo dele era quase uma religião. E muitos deles lutaram na Primeira Guerra Mundial, tá? De arma na mão a favor da Alemanha contra o resto da França e da Inglaterra, e eram alemães. E, no entanto, foram martirizados, morreram, sofreram todo tipo de perseguição, graças muitas vezes ao ódio incontido de uma parte da população que tomou conta da narrativa contra
alguém que já está longe, porque os sionistas de verdade, em 1938, já estavam do outro lado do continente. Muito bem, obrigado. Quem ficou foi o quê? Quem assistiu aquele filme, O Piano, sabe muito bem quem foi o alemão que ficou. Ele era pianista, o irmão era garçom, o pai, todos eles pessoas simples, comuns, de classe média, muitos de classe média baixa, e foram esses que ficaram para pagar o pato. Eu tenho medo do que essas pessoas estão promovendo com esse já que tá fácil, vou aprontar mais. O que vai acontecer? Porque se amanhã houver esse enfrentamento, esse assodamento, vai haver uma reação. A terceira lei de Newton é sempre prática, ela sempre se aplica na realidade. Na política e nas relações humanas, então, é um negócio absurdo. E quando você tem a reação nunca vai ser em cima daquele colunista da Quanto É, não vai ser naquela figura pública que fez do seu espaço um trampolim para essa idiotice, para essa canalice. Vai ser sempre a vítima, o pobre, o comum, o gay comum, o homossexual comum, o cidadão comum que anda no meio da gente, que é boa praça, que vive no meio da gente, que nunca foi ativista de nada, que nunca participou de nenhum circo, nunca participou, quiçá, de uma farra LGBT ou de um desfile ou uma micareta dessa. Se foi por curiosidade, como muitos héteros vão. Estão querendo simplesmente criar uma república de Weimar e, ao mesmo tempo, criar uma reação estúpida, escalonada da sociedade, aonde eu não vejo mais planejamento, eu vejo oportunismo. Oportunismo que eu vejo em outros lugares, oportunismo que eu vejo em quem muitas vezes agora se declara gay, porque é um grande negócio. Há cotas, há especialização, há facilidades, há o domínio da narrativa, há a facilidade de falar o que você quiser. Você, sendo gay, hoje você pode chamar o outro de bolsonarista, você pode chamar o outro de assassino, você pode desejar a morte do outro, porque você é gay. Você está no controle dos comandos. Você pode fazer o que bem quiser. Você pode fazer discurso de ódio à vontade. Porque o cara, quando chega e fala assim, isso aí é pouco para o bolsonarista, quando alguém me fala isso, a pessoa está simplesmente fazendo um discurso de ódio. Isso é um discurso de ódio. Quando você segrega alguém pelas suas opções, pelo ad hominem, ou algo que nada tem a ver com o que está sendo abordado, é claro que você está com um discurso de ódio, mas só que o discurso de ódio, já que está tão fácil, por que não fazê-lo? Por que resistir à tentação desse discurso de ódio? E o discurso de ódio vai acontecendo cada vez mais e mais, e a gente não se dá conta disso. E ninguém se dá conta de quando se passa do ponto. Ninguém se dá conta da tragédia que está sendo plantada a médio prazo. Como diz o Caraí, como diz o Rogério, a gente bate papo sempre, um grupo. Aqui no Brasil ainda está havendo algum tipo de resistência. Na Europa, no primeiro mundo, as décadas de boa vida que foram dadas para o povo já afastaram esse tipo de coisa. Hoje toda a narrativa é em torno disso aí. Se você não aceitá-la, você é que está fora. Você é colocado para fora imediatamente. Você é persona não grata dentro desse processo. E quanto à sexualidade, se a homossexualidade aumentou ou diminuiu, eu posso dizer para vocês de forma clara e concisa que o ser humano, ele é tão depravado como sempre foi. Ele não mudou nada. O que mudou foi a forma como somos tratados e como é tratado o caso. Hoje, a pessoa que sofria de alguma perversão sexual, há alguns anos, essa pessoa simplesmente tinha sua perversão sexual, tinha suas escolhas, hétero, LGBT ou qualquer uma, ou qualquer tipo de sodomia. Essa pessoa se escondia por saber que aquilo ali socialmente não era bem aceito. Hoje não. Hoje isso daí vira um trunfo. Quanto mais pervertido você for, maior seu trunfo.
a ponto que hoje não é raro já se arranhar a conversa que a pedofilia não seria crime. E vejo mais uma vez a esquerda embarcando nessa. Essa conversa ao pé do rádio não é homofóbica, não é misógina, não é nada. É uma abordagem clara e sucinta de um pai de família, de um marido, filho, neto, alguém que vê um risco muito grande nisso tudo que está acontecendo à nossa volta, no nosso entorno. E saber, pelos próprios ensinamentos da história, pela própria narrativa da história, que isso nunca terminou bem. E não tem a mínima chance de terminar bem aqui. O Brasil ainda resiste. O Maurício passou de 200 mil para 700 mil seguidores, mostrando que existe uma força de resistência muito grande a esses movimentos. Que, por enquanto, não há nada contra o gay, contra o homossexual, contra a pessoa livre de sua escolha. Mas os movimentos de reação a isso aí vão vir. Não vão vir porque eu estou falando que vão vir. Ninguém está escutando o Rubem para fazer esses movimentos. Esses movimentos acontecem, são orgânicos, são estruturados dentro da própria raiz e a própria matiz da sociedade. Não sou eu que vou trazê-los de volta. Eu apenas estou antecipando para vocês algo que vai ocorrer. Não adianta, é inexorável. Já que estamos aqui, seria muito bom refletirmos, termos humildade e descobrirmos que o grande achado dessa história toda foi a igualdade. Passou disso, você está procurando problemas. Você está querendo dominar a narrativa. É diferente, é brabo, é pesado e muita gente inocente pode pagar por isso. Essa é a minha conversa de hoje. Volto na segunda-feira, sábado e domingo. Estou devendo ao pessoal do Geoforça. Pode deixar que dívida minha eu pago. Chame mais pessoas para se associar. Vamos fazer um belo trabalho, um trabalho centrado. É isso que importa. Segunda-feira, provavelmente, vamos ter essa grande live, desmascarando essa história do politicamente correto energético. Não existe isso. Existe energia, existe bom senso. O bom senso equilibra as coisas. E eu vou ficando por aqui hoje, porque já estou chegando na Ilha do Governador. Um abraço, um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser, ou até segunda, se Deus quiser. E Ele há de querer. Fui.